Todo mundo animadíssimo, todo mundo cheio de energia positiva para o nosso encontro aqui no nosso curso de Técnica Redacional e Revisão de Textos. E nós vamos falar hoje acerca de mercado de trabalho. Gente, é claro que a gente estuda para trabalhar. Seria muito bom se nós todos pudéssemos estudar apenas para o bel prazer, mas na maioria das vezes não é assim que acontece. Eu sou uma amante dos estudos, independentemente da área do conhecimento, mas normalmente a gente também tem que tentar conciliar os estudos com as nossas necessidades de trabalho. Então é isso que essa pós traz para você. Não é uma pós específica para quem faz letras. Aqui nós temos alunos de várias áreas do conhecimento, mas o objetivo princípio é que você saia do nosso curso sabendo vamos dizer assim, o instrumental básico para você revisar textos e redigir textos. Então, o objetivo é que você saia do nosso curso sabendo revisar textos e redigir textos adequadamente. Para isso, é claro, é super, ultra, mega importante o seu domínio da norma culta da língua portuguesa. Ah, Flávia, mas nem todo texto a ser revisado ou nem todo texto a ser escrito deve estar no domínio da norma culta. Isso é claro também, gente. E por isso, Drummond já dizia, toda transgressão, para ser bem-sucedida, ela tem que ser de conhecimento do autor. Então, até para você escrever se valendo dos recursos retóricos, vamos dizer assim, mais fluidos da língua, mais distantes da norma culta, é importante que você conheça a norma culta e se valha dela para, inclusive, poder transgredi-la. Ah, eu estou fazendo isso aqui porque eu vou gerar uma aproximação com o público. Isso aqui faz mais sentido no contexto de um texto publicitário. Então, até isso a gente tem que pensar. O conhecimento da norma culta é essencial e é a base, é o pilar da nossa turma de técnica redacional e revisão de textos. Então, hoje nós vamos falar especificamente do mercado de trabalho de redator-revisor. Vamos primeiro entender o seguinte, gente, nem sempre quem redige é quem revisa o texto. Na maioria das vezes, as empresas buscam profissionais completos, ou seja, profissionais que possam tanto redigir quanto revisar o próprio texto. Então, por exemplo, principalmente hoje, com a publicação de textos online, os veículos precisam de velocidade sempre. E aí eles optam por redatores que dão conta também da revisão. Antes, esse processo era um processo mais dividido. Ainda existem várias empresas que têm redatores separados de revisores. Por exemplo, uma editora, normalmente, ela não permite que o revisor do livro seja o próprio autor. Mas num jornal, os mais variados jornais impressos e virtuais que nós temos aí, Brasil afora, no jornal, em geral, eles vão preferir que o próprio autor revise o texto ou se valha de recursos de revisão, uma plataforma de revisão, enfim, né, para fazer a correção do texto ali. Bom, então eu trouxe algumas questões sobre o mercado de trabalho. A primeira, uma reportagem. Olha que reportagem linda. Mercado para para redatores cresce e precisa de profissionais capacitados. Bom, o problema, gente, é que a gente às vezes não tem isso aqui, ó. Profissionais capacitados. Então, você tem um blog da área de saúde e, obviamente, você precisa que a pessoa domine, além da língua portuguesa, o campo semântico da área de saúde, a percepção de conteúdo da área de saúde. Por isso, é cada vez mais comum que profissionais de áreas especializadas, engenheiros, nutricionistas, médicos, busquem conhecimento linguístico para dentro das suas respectivas áreas, atuarem como revisores e redatores de textos, tá? Então, revisa tanto a parte de conteúdo quanto a parte linguística e também oferece a possibilidade aí de escrever mais dentro da lógica do texto. Essa reportagem, eu deixei aqui para vocês a referência para vocês lerem a reportagem toda. É uma reportagem recente, é do ano de 2022 e ela foi atualizada, então uma reportagem com pouco mais de 1 ano e meio. E a gente sabe que essa demanda por redatores, ela cresceu especificamente por conta da pandemia. Lógico, gente, que a gente percebeu que na pandemia houve um deslocamento das empresas para o ambiente virtual.
E no ambiente virtual, o principal mecanismo de busca de uma empresa é a produção de conteúdo, é o que a gente chama de SEO. E essa busca de conteúdo, principalmente na modalidade orgânica, ela só se dá pelo ranqueamento de um determinado texto. Isso na nossa pós, obviamente, não é ministrado por mim, porque eu não sou especializada nessa área. É ministrado pelo professor Edinaldo, que tem mestrado na área, então com certeza pode trazer todas essas informações com mais segurança para vocês. Mas aqui, usando uma linguagem que obviamente será a sua, profissional de redação e revisão de texto, você já sabendo desse deslocamento das empresas para o ambiente virtual, entendeu que agora, quando as empresas vão ser, como é que eu posso dizer, avaliadas dentro desse ambiente digital, uma das ferramentas mais importantes é a produção de conteúdo. Dentro dessa linha de produção de conteúdo, as empresas precisam de ranqueamento, garantindo a qualidade ali dos seus textos. E é por isso que cada vez mais nós temos em áreas diferentes, áreas diversas, potencial para redatores profissionais. Flávia, eu não sou médica. Eu posso escrever textos da área médica? Depende. Aí eu falo depende por quê? É um texto topo de funil? É um texto meio de funil? Você se compromete com pesquisa? Você é um bom leitor? Então é tudo isso que tem que ser mensurado aí quando dá qualificação do profissional. Saber dominar a língua portuguesa é um recurso, né, gente? Nós precisamos de outros tantos recursos para atuarmos como redatores e revisores dentro do mercado de trabalho de fato. Mas mostrando para vocês que então existe hoje um mercado potencialmente grande para redatores. É lógico que o mercado de redator é maior do que o de revisor. Aí, geralmente, o aluno fala assim, mas hoje com a inteligência artificial, você não acha, Flávia, que há um prejuízo para esse mercado de redator, que as empresas vão optar aí pelo uso da inteligência artificial? Primeiro, os textos produzidos por inteligência artificial, eles são sabidamente tão artificiais que eles não conseguem bons ranqueamentos em SEO. Mesmo que a inteligência artificial auxilie, e ela é um potencial auxiliador na tarefa de qualquer redator, isso não elimina a figura do redator. Na verdade, ele passa a ter a possibilidade de um recurso a mais quando da produção do texto. E a outra coisa é a validação do conteúdo. Muitas vezes a inteligência artificial não está atualizada, o conteúdo precisa ser verificado, a gente tem um certo compromisso com a linguagem que foi exigida pelo contratante, então a manutenção do blog do contratante, o tipo de linguagem que é usada, a finalidade daquele texto, e essas percepções que são muito subjetivas, elas acabam fugindo à esfera das inteligências artificiais. Então, hoje já existem vários documentos provando que a inteligência artificial ela não vai substituir o redator, mas ela vai ser uma importante ferramenta, e por isso a gente vai incluir essa disciplina na nossa pós, uma importante ferramenta, um importante recurso de trabalho para os redatores e para os revisores também, tá? Eu acho que a inteligência artificial, ela manda melhor na revisão do que na redação do texto. Agora, na revisão, a gente tem que ter cuidado, porque às vezes ela muda o que a gente está querendo dizer. Eu já usei algumas vezes, já tive experiências desagradáveis. Bom, trouxe uma outra oportunidade, falando que sobram oportunidades, mas faltam redatores freelancers para trabalhar ali esporadicamente. Mas por que faltam, gente? É porque, na verdade, o redator ele não precisa vamos dizer assim, apenas dominar a escrita. É essencial que ele se valha de outros recursos, como, por exemplo, o conhecimento específico do tema. Então, o que a gente vê é que muitos redatores trabalham a escrita, mas não se preocupam em entregar um conteúdo que seja bem aderente ao tema. Então, esse é um ponto a ser pensado por quem está aí do outro lado. Com qual objetivo eu estou fazendo essa pós? É concurso? Se for, na próxima aula, nós vamos falar sobre os concursos das áreas relacionadas à redação e à revisão de texto, e vocês vão perceber que a maior parte desses concursos, principalmente os com melhores salários, não fazem seleção do tipo de formação superior. Você pode ser formado em qualquer coisa. E a pós na área costuma ser um critério para pontuação também para o candidato, né? Então aqui, ó, eu deixei essa reportagem falando que sobram oportunidades, e aqui
os 6 melhores mercados para se trabalhar como redator freelance. Vou citar alguns para vocês terem uma ideia. O mercado publicitário, obviamente, o mercado financeiro. Gente, quando você entra, por exemplo, num blog da Natália Arcuri, às vezes a pessoa está achando que a Natália Arcuri produziu todo aquele conteúdo que está na sua plataforma. Ou você entra no blog do Primo Rico. Claro que não foi uma pessoa só. Aquilo é um trabalho de várias mãos, um trabalho de vários redatores. Redatores especializados que, além de dominarem a língua portuguesa, também dominam o campo de finanças. Então, eles sabem falar sobre investimento, eles estão atualizados para dizer qual é o investimento mais rentável, às vezes da semana, porque tem que produzir artigo toda semana. Então, já existe ali uma regularidade, uma periodicidade para a produção daqueles textos para garantir o ranqueamento dentro de um determinado mercado, de um determinado autor. Então, Natália Arcuri e Primo Rico, eles vão brigar pelo mesmo tipo de mercado, eles vão querer posicionar basicamente palavras muito similares. E o que vai fazer a diferença, principalmente na busca orgânica, é a quantidade e a qualidade dos textos. Não é só quantidade, né? A gente sabe que os critérios do Google não se pautam apenas na quantidade, tá? Bom, então pensando nisso, a gente trouxe algumas discussões. Aqui, gente, eu peguei no site Aduzana o salário básico de... Aqui eu peguei num raio de 10 quilômetros da minha casa, tá? Então, só para vocês entenderem, se fosse pegar Brasil inteiro, obviamente você teria muito mais vagas. Hoje, eu teria 19 vagas como redator perto da minha casa, com um salário médio de R$ 5.896. Então, se você estivesse disposto a trabalhar no máximo, num raio de 10 quilômetros, eu moro em Belo Horizonte, peguei aqui, né, moro na região centro-sul de Belo Horizonte, peguei num raio de 10 quilômetros e observei qual que é a faixa salarial. Esse site, ele é super legal para você encontrar vagas de redator e de revisor, porque geralmente ele oferece algumas opções interessantes. O salário de redator costuma ser bem mais elevado que o de revisor. Explicação para isso. Porque quando se contrata um redator, muitas vezes você está querendo nessa figura o revisor junto. Ou seja, ninguém vai ser responsável por revisar o seu texto. Então, costuma ser uma média salarial mais alta mesmo. Fiz a mesma pesquisa, tá? Para revisor, beleza? Salário médio do revisor, R$ 2.098. Detalhe, para revisor eu não achei vagas no entorno da minha casa. Então, eu coloquei vagas no Brasil. E ainda fiz ali um filtro, depois eu vou mostrar para vocês, das editoras que mais contratam revisores. Porque eu costumo dizer o seguinte, o revisor isoladamente, ele vai ser mais comum em duas situações. Trabalhos acadêmicos é uma situação muito comum. E a outra situação muito comum vai ser o revisor que trabalha em editora mesmo. Dentro dos jornais, pela velocidade exigida hoje na produção, essa figura do revisor é cada vez menos comum. O próprio jornalista revisa os seus textos. Em plataformas digitais, na produção de textos publicitários, isso tudo é muito incomum. Então, você vai ter uma oferta maior de vagas como redator do que como revisor, isso para ajudar você na busca dessas vagas, tá? O redator normalmente vai se responsabilizar pela revisão do texto. E aí, vamos continuar pensando aqui na profissão de redator. Flávia, o que é um redator? É aquele que escreve textos. Então, o objetivo básico de um redator é criar conteúdos. Lá no curso, no Centro Educacional Flávia Rita, nós temos uma redatora. Só que a redatora tem formação em jornalismo. É a Isabela. Ai, Flávia, você não acha que é melhor contratar uma pessoa formada em letras? Não, é bom contratar uma pessoa boa. E a Isabela não é boa, ela é ótima. Então é isso que faz a diferença. Ela produz textos autorais com muita facilidade, escreve muito bem, é muito criativa. Então esses são os elementos que a gente buscava. E, além disso, domina do nosso campo semântico, que é escrever acerca da língua portuguesa ou, eventualmente, acerca de concursos públicos, né? A gente coloca mais no nosso blog dicas de
português mesmo, é o nosso mercado. Então, o redator, ele cria conteúdos. O objetivo dele é elaborar e redigir textos sobre determinado assunto ou nicho. Então, aqui no curso, nós temos uma redatora e ela se ocupa de repente, fazer pesquisas sobre dicas, quais são as palavras que estão mais bem posicionadas para a gente escrever sobre elas, enfim. Bom, alguns tipos de redatores muito requisitados no mercado e você tem que saber em qual área você gostaria de atuar. O mercado mais aquecido, gente, é sempre esse mercado aqui, ó. É o mercado publicitário, é o que demanda mais pessoas hoje em dia. Então, dentro do mercado publicitário, você pode ser social media e nesse caso você vai focar na criação de textos de redes sociais diversas. Então, você vai atuar, por exemplo, desde a criação de uma legenda para um texto do Instagram, como uma legenda, por exemplo, de uma aula no YouTube, porque a legenda no YouTube ela é importante para qualificar esse texto, né? Você vai fazer um texto para o LinkedIn, que pode ser um texto maior ou um texto menor, a depender dos objetivos da empresa, a definição de periodicidade com que esses textos vão ser escritos, tudo isso aí, o tipo de pauta, né? O social media pode definir. E ele também pode ser responsável, inclusive, pela experiência do cliente, responder o cliente. Isso também é uma outra possibilidade, porque a gente pode juntar essa figura com esse outro aqui, tá? Bom, o copyright, que é uma forma super interessante de escrita, e a gente fala disso na nossa pós, também na disciplina do Edinaldo, que vai trazer para vocês a criação desses textos persuasivos, com foco na conversão, com foco em vendas. Então, costuma ter um CTA, a pessoa vai clicar para fazer alguma coisa. Existem regras para a criação desses textos. Claro que essas regras vão mudando ao longo do tempo, porque os clientes vão exigindo um tipo de performance diferente em cada momento da história, tá? Mas essas cartas de venda, né? Isso aqui basicamente é uma carta de venda, elas também são muito importantes e muito requisitadas no mercado de redação, tá? Bom, aqui você tem o redator focado na experiência do usuário. Então, vamos pensar na redação de um site ou na comunicação direta do cliente. Nas duas frentes, esse redator atua. Então, ele está participando da construção de elementos dentro de uma determinada página virtual e o que é mais amigável, como essa construção pode ser feita e também nas formas que vão ser criadas de interação. Bom, redator de conteúdo, que a gente fala também que é um redator SEO. Claro que nem toda empresa vai ter foco em SEO. Às vezes a empresa está fazendo conteúdo ali e ela, infelizmente, não vai se ater sobre a necessidade, porque é uma necessidade, né? De posicionamento no mercado digital e às vezes não vai ter uma preocupação com SEO. Mas de uma maneira geral, gente, se a empresa tem um perfil no Instagram e um blog, ela já tem uma noção mínima de SEO. Se ela tem um site, ela precisa dessa noção de SEO. Por isso que a nossa pós traz isso, porque quando as empresas vão recrutar um redator, isso aqui é essencial. É fácil de aprender. Primeira coisa que eu diria é fácil de aprender, mais fácil do que aprender o português, né? Vamos dizer assim, a ferramenta básica, que é o instrumental da norma culta, é muito mais complexa do que você entender técnicas de SEO. Mas, de qualquer maneira, precisa ser aprendido, tá? Então, é a criação de textos otimizados para sites, blogs, e-commerces. Então, basicamente, esses textos, eles vão trazer ali leads orgânicos. A validação desse texto é porque, em vez de você usar um anúncio de tráfego pago, você vai poder explorar um pouco melhor a busca orgânica. Então, isso aqui é muito importante para empresas que transitam no mercado online. E hoje em dia, quase todas as empresas tiveram que migrar total ou parcialmente para um ambiente digital. Gente, vou dar um exemplo aqui, ó. A pessoa tem uma loja de chapéu, ela precisa fazer um blog para falar sobre chapéus. Ela começa, por exemplo, dando até uma dica. Qual que é o certo? Chapéus
ou chapéus? Aí vai escrever que é chapéus e tal, papapá. Aí vai falar dos tipos de o quê? Chapéus. Agora no mês de julho, junho, julho, né, que são chapéus mais adequados para festa junina. Chapéus, aí no mês de maio, chapéus para casamentos na parte da tarde. Então, todos esses incrementos ali, todos esses tipos de textos vão ser produzidos por um redator. Aí o redator tem que entender de chapéu? Depende. Ou ele tem que entender ou ele tem que estar habilitado a pesquisar. Na maioria das vezes, o redator se compromete a fazer uma pesquisa fina, que a gente chama, que é uma pesquisa detalhada de conteúdo para oferecer um conteúdo adequado dentro daquele tema, tá? Bom, aí outro tipo, né, que é o redator de parte técnica. Esse redator de parte técnica, normalmente ele atua em empresas, ele trabalha com alguns tipos de textos específicos, tá? Primeiro tipo de texto específico, ele pode fazer a revisão de documentos, contratos, pode fazer a revisão, por exemplo, de informes internos, de textos relacionados à cultura empresarial. Então, esse redator, ele atua em parte técnica. Para atuar em parte técnica, normalmente as empresas vão contratar um redator que tenha habilidades dentro da área técnica. O que quer dizer isso? Se eu tenho um revisor de contratos ou um redator de contratos, eu vou preferir que ele seja formado em direito e tenha adquirido a habilidade de redação e revisão via uma pós-graduação, via treinamento dessas habilidades, que são habilidades, obviamente, treináveis, né? Então, nessas áreas mais específicas, há geralmente um maior rigor na seleção do profissional e uma demanda maior por profissionais especializados. Então, dentro de uma determinada área. Bom, principais textos, né? Tipos de textos com mais abertura dentro do mercado de trabalho. Então, a redação publicitária, outdoor, papelaria, folder, cartaz, isso tudo aparece. Essa semana mesmo eu revisei um cartaz, que era um cartaz de uma construtora. Então, o cartaz, ele trouxe vários probleminhas. Para começo de conversa, estava escrito em infravermelho, por exemplo, estava escrito com hífen. Então, são trabalhos que a gente acha que não existem, mas eles existem por aí. Chega lá, ó, revisão de... no caso, era um texto, era um folder, bem especificamente falando, era um folder com vários errinhos que precisavam ser revisados. Ele foi encaminhado para a gente aqui, foi encaminhado para o curso com esse pedido de revisão por meio da construtora, tá? Bom, revisão e redação de roteiros de vídeos e locuções. Então, roteiro de vídeo hoje, gente, muito comum a gente ter uma pessoa especializada para a redação daquilo. Eu não sei se vocês já viram, mas a Netflix, por exemplo, e a Amazon, todo ano elas oferecem concursos para novos roteiristas. Às vezes o menino é um roteirista, tá aí com o seu trabalho guardado embaixo do braço, embaixo do travesseiro, sonhando com uma oportunidade no mercado de trabalho e não visualizou que essas grandes redes hoje, elas precisam de modelar entretenimento com uma velocidade que a gente não tinha antes, né? Então, para isso, elas abrem espaço para novas pessoas. Então, ó, você tem uma ideia ótima. E aí você vai se conectar com a Amazon, vai se conectar com a Netflix, oferecendo, sabe o quê? O roteiro do seu, sei lá, da sua série, do seu filme, e de repente você vai passar por um processo seletivo, é lógico que é um concurso, né, gente? Mas você vai passar por um processo seletivo ali e de repente você vai virar roteirista de série. Então, existem vários mercados. Essa questão do roteirista de série, roteirista de vídeo ou roteirista de locução, né? É lógico que depende de você estar um pouco mais maduro, entender como esses textos se processam e oferecer algo com muita qualidade. Não vou dizer que qualquer pessoa vai conseguir, não. Está longe de ser impossível, tá, gente? Então, a gente tem esse tipo de roteiro e você pode fazer um outro tipo de roteiro, roteiro para vídeo. Imagine, por exemplo, que eu poderia contratar, e a gente já contratou aqui, pessoas para pensar nessas pautas que a gente está debatendo na nossa pós e formatar todo esse roteiro da aula para eu chegar aqui e gravar essa aula.
Pode. No caso, não foi isso que aconteceu, eu montei mesmo, tá? Porque a gente tem contenção de despesas, tô brincando. Mas assim, a Isabela várias vezes ela dá sugestões na pauta e monta roteiros. Eu gostaria que fosse assim, eu gostaria que fosse assado. E a gente discute o briefing e faz alguma coisa que seja mais adequada às expectativas do público. Então, isso é interessante também. Textos acadêmicos para produção de artigos. Existem ótimos cientistas que têm ótimas ideias, mas eles não vão redigir o próprio artigo. Eles vão contratar uma pessoa, eles vão ter a ideia, eles vão fazer a pesquisa e na hora de redigir eles vão contar com um profissional da área. Estão errados? Não. Tá tudo certo, né? Precisa ter um cuidado aí com a parte específica. Artigos para blogs e sites especializados, como já falei com vocês, desde a culinária, roupa, planta, tudo hoje se transforma em palavra e o ranqueamento dos buscadores é feito a partir de textos. Textos com qualidade e quantidade também. Então a gente tem que fazer muito, né? Textos noticiosos para portais de notícias. Hoje, gente, é muito mais fácil do que em outros momentos você escrever, por exemplo, para um portal de notícia. Você se cadastra como uma pessoa voluntária, por exemplo, para contribuir. A responsabilidade pelo que você produziu é 100% sua, tá? Mas você se cadastra como uma pessoa voluntária. Vou dar um exemplo de um lugar que você pode se cadastrar para ser redator noticioso. Migalhas, já deve ter recebido alguma coisa do portal Migalhas. Vou deixar aqui, ó. É um portal com muita abertura. Só que não vai te pagar, não, tá? Vai ser uma vitrine. Netflix e Amazon tem concurso anual. Eu já até participei de alguns. Não ganhei, não, mas quem sabe, né? Então, beleza. Reportagens dentro do Migalhas também você pode ter alguma coisa. Textos literários. Aqui a gente já sabe essas cartas de vendas para redes sociais e anúncios digitais. E a otimização de SEO, de SEO, que na verdade vai estar ligada a blogs e sites especializados, tá? Então, são os textos que apresentam um pouco mais de demanda dentro da lógica da profissão. Características de um bom redator: ter excelente domínio da norma culta, ter amplo vocabulário, porque você não pode ficar repetindo a mesma palavra. Ai, Flávia, mas eu vi que uma técnica de SEO é repetir palavras. Isso já mudou há bastante tempo e, na verdade, você tem que repetir a ideia, mas não tem que ficar repetindo a palavra, não, tá? Estar sempre atualizado. Então, às vezes o negócio mudou e o menino não tá ali acompanhando. E, por exemplo, nas técnicas de SEO, as coisas mudam com uma velocidade muito grande. Então, você tem que estar atualizado, tanto em relação a técnicas de SEO, quanto ao comportamento do cliente, que prefere ora textos mais longos, ora textos mais curtos. Então, o perfil do cliente, que pode variar, né? E o assunto que você está trabalhando. Então, isso tudo precisa, né? Bom, além disso, ter velocidade na entrega dos trabalhos. Por quê? Infelizmente, gente, nós vivemos num momento em que o tempo, ele passou a ser também um desafio para as empresas. Eu não consigo, por exemplo, assim, eu adoraria fazer só uma aula por semana, porque ela ia ser muito melhor, ia ser muito mais legal, mas não tem jeito. A velocidade com que o cliente, né, consome conteúdo é muito grande. Então, eu preciso produzir mais conteúdo para dar conta dessa velocidade. Então, ter velocidade na entrega de trabalhos, ser pontual em se tratando de datas. Uma das coisas que eu mais falo, quando você trabalha com plataformas como freelance, e eu já trabalhei em muitas delas, e acho que assim, se eu estou precisando de uma grana extra, eu vou lá, me inscrevo, pego 5 trabalhos, faço, entrego e recebo fácil. Algumas pagam em dólar, então são boas, tá?
Geralmente, todas essas plataformas vão requerer, no mínimo, que você tenha curso superior, tá, gente? Não vão aceitar uma pessoa que não seja graduada. E muitas vão exigir ou vão pagar de maneira diferente se você tiver especialização na área. Então, na área de redação, na área de comunicação, se você tiver formação na área de escrita, pode ser que tenha um pagamento diferenciado, tá? Então, uma das coisas que eu já percebi é que essas plataformas, elas operam com data de maneira extremamente criteriosa. Então, você não recebe outros trabalhos quando você entrega atrasado. Não é muito daquele jeito brasileiro, que é tipo assim, eu te ligo amanhã, olha, eu não consegui terminar hoje, pode ser amanhã? Não. E você nem conversa com a pessoa que te contratou e nem conversa com ninguém da plataforma. Vou dar um exemplo para você entender. É o processo que a gente chama de uberização. Essas plataformas te contratam sem você saber quem é o seu consumidor final e você, por outro lado, também não sabe quem é o seu pagador final. Então, você recebe pela plataforma. Por outro lado, existem regras muito mais rígidas na prestação desse trabalho e você vai tendo pontuações. Ah, fulano, que é redator da Rock Content, ele é considerado nota 10. Por que ele é geralmente é de 1 a 5, tá? Igual no Uber mesmo, tá? Então, esse processo de uberização. Então, a gente vai avaliar, eu consigo, como contratante, verificar a sua pontuação e verificar as reclamações sobre prazo, sobre tudo. Então, a gente tem que ter um cuidado na hora de entrar nessas plataformas para não queimar o filme. Eu sempre falo isso, porque depois não tem jeito de você cadastrar seu CPF com outra conta. Então, a sua conta vai ficar lá com o seu número. Ah, eu vou cadastrar o nome do meu irmão. Não, gente, você vai fazer isso, né? Você tem um nome a zelar. Então, já tô te dando uma dica que nessas plataformas ter velocidade na entrega dos trabalhos é essencial e ser pontual nas datas também. E que você vai ser avaliado tanto quanto ao conteúdo, mas especialmente por essas questões mais burocráticas, tá? Redigir conforme orientações do contratante. Ainda que você não conheça o seu contratante, normalmente nessas plataformas a gente disponibiliza o que a gente chama de boneca ou linguagem típica do contratante. Então você vai ter acesso a alguns textos do contratante para você seguir ali a rota que ele já tem. E geralmente quando você se especializa numa área ou dá muito certo com o contratante, essas empresas vão te passando mais textos daquele contratante específico, mesmo sem saber quem que é, tá? Bom, outro ponto importante é, igual eu falei, ter conhecimento em áreas específicas, ter uma noção de social media, né, de redes sociais, de e-mail marketing, que seria essa noção de copyright, de anúncios patrocinados, de sites institucionais e e-commerce, de aplicativos, de estratégias de marketing. Isso daqui a gente incluiu no nosso curso porque a gente percebe que o redator hoje, principalmente no mercado privado, o concurso na próxima aula, tá? E eu te garanto que este curso, essa pós-graduação, ela é suficiente para você prestar um concurso que vai cobrar nível, vamos dizer assim, profundo de norma culta e língua portuguesa. Certeza absoluta. Mas a gente trouxe também outras opções, porque geralmente você tem a opção de atuar no mercado de trabalho e no concurso, as duas coisas, né? As duas frentes. Bom, como eu apresento o meu trabalho? Então, beleza. Flávio, eu quero pegar cliente direto, eu não quero trabalhar na plataforma, porque eu recebo só um percentual de serviço, né? É um processo de uberização, você não fica com tudo, mas é rápido. Então, você gira rápido se você quiser ter dinheiro rápido, tá? Bom, o mais importante é você construir um portfólio. Nós temos uma disciplina dentro da nossa pós-graduação que é a disciplina de blog, gente. Esta disciplina, ela era para o aluno aproveitar e fazer o próprio blog, né? Ter um blog. Existem vários sites de blog em WordPress, né? Que são fáceis de manusear e são blogs gratuitos. Então, a minha ideia é que você também se comprometa com o seu crescimento profissional ao longo dessa pós-graduação em técnica redacional e revisão de textos. Crie o seu portfólio. E aí, a partir desse portfólio, apresente seu trabalho. Primeira coisa, você quer atuar escrevendo textos variados? Se sim, você pode mostrar lá no seu blog que você escreve na área de saúde, que você escreve na área de finanças. Às vezes você pode escolher uns 5, 6 temas para não ficar uma coisa muito ruim, né? Que você escreve com estilos o quê? Diferentes. E ali o objetivo é você se apresentar como redator. Então,
ao criar esse blog, a primeira coisa que você tem que fazer é uma página de apresentação. Você é redator, qual que é a sua formação, qual que é a sua experiência pregressa profissional. Então, aquelas coisas básicas que você já sabe em termos de currículo. Só que na hora de você contratar um redator, o que você olha é o que ele escreve. Então, eu quero ler alguma coisa sua. Tá aqui, ó. Esse aqui é meu link de trabalho. Você... Igual um designer, um web designer, geralmente eles também têm um portfólio de trabalho para você ver as peças gráficas que eles fazem. E se você ainda for redator com conhecimentos de designer, pode ter certeza que você vai ter um alto valor agregado no mercado, tá? Porque geralmente as empresas também querem alguém que saiba escrever e ao mesmo tempo produzir as artes. É complicado, mas é por aí. Bom, então aqui, ó, a opção de você publicar algumas produções textuais, um lembrete importante, tá? Caso você já tenha feito trabalhos para alguém, na hora de colocar no seu portfólio, você precisa de autorização de um dado colaborador ou do seu prestador de serviço para colocar aquele trabalho no seu blog, tá, gente? Porque eu já vi aluno que às vezes fez isso. Eu peguei um texto que eu tinha escrito, sei lá, para uma empresa em que eu trabalhei em 2020 e resolvi botar em 2024 no meu lindo blog, esqueci de pedir autorização. E aí a empresa depois acionou o cliente, ou acionou o cliente, não falei cliente, a empresa acionou o colaborador em função disso. Então, cuidado, porque você precisa de uma autorização para utilizar esse texto dentro do seu portfólio. Porque outra coisa que você tem que entender é o seguinte, nesse esquema de redator revisor, o texto deixa de ser seu. 90% dos trabalhos de contratação de redator revisor não vão querer que você assine o texto. Então, normalmente, aquele texto vai estar assinado ali como equipe, alguma coisa, né? Então, não vai ter uma assinatura específica, tá? Bom, outra dica é buscar um site que aceite publicações independentes. Eu falei do Migalhas, porque eu sei que o Migalhas aceita. Aqui eu deixei um outro link para vocês que também aceita. E já deixo aqui para vocês a opção do nosso blog. Porque você tem a opção, como nosso aluno, de publicar seus trabalhos dentro do nosso blog. Só que o nosso blog é temático, então não só fala sobre língua portuguesa. Então, eu não posso publicar um texto falando sobre planta, porque isso penaliza no SEO, né? Foge ao tema do texto. Então, para publicar o seu texto, a gente primeiro revisa o seu texto para que não tenha erros, porque isso também penaliza. A gente olha se ele está dentro da estrutura de SEO. E aí, depois disso tudo, afinidade de tema, revisão do texto, estratégia de SEO. Passou nisso tudo? A gente tem até uma ferramenta aqui que avalia o texto, tá? Existem várias ferramentas para olhar a otimização de SEO. Tá tudo ok, não sou eu que faço isso, pessoal de outra área. Tudo ok? A Isabela, né? A Isabela que já cuida dessa parte. Tudo ok? Então a gente publica o seu texto. Por que é legal ter o texto publicado no blog? Porque é um blog com muita visibilidade. E nesse caso a gente deixa sua fotinho lá, né, bonitinha, e você pode usar o link dentro das suas redes sociais. Quando você fizer um trabalho, olha, eu produzi esse texto para o blog da professora Flávia Rita. Só que ele precisa ter afinidade temática, tem que ser coisa relacionada à língua portuguesa. Tem que passar por uma revisão e tem que passar nas técnicas de SEO. Não adianta, gente, ser um texto sem uma validação, porque isso penaliza o blog. Por isso que a gente cria regras para essa publicação. Eu falo que às vezes você faz o TCC e uma parte do seu TCC ela pode virar um ótimo texto de blog. Isso aí é legal. E aí a gente vai conversando com a nossa equipe e você vai alinhando o texto. Não dá para publicar de qualquer jeito por causa dessas regras. E é bom que você vai conhecendo isso, falando, então nem do meu próprio eu posso publicar de qualquer jeito? Isso, amigo, porque senão você não vai ter uma visibilidade adequada. Você precisa criar um portfólio que sirva realmente para atrair contratantes. Para isso já tem que estar dentro das regras. Tem que ter H1, H2, tem que ter, né, título, subtítulo, tem que ter ranqueamento, tem que ter não sei o quê, a palavra central tem que estar no título. Não sei isso tudo não, tá, gente? Isso aí quem faz aqui no curso não sou eu, tá? Eu geralmente escrevo escrita livre e depois as pessoas colocam nas regras, o que pode ser feito com o seu texto, tá? Só tem que deixar mexer, né, gente? A gente manda para você uma versão e fala, foi mexido por isso, por isso, por isso. Bom, desse modo, criando um portfólio, que é você criar o seu próprio blog,
é um blog pessoal, tá? Produzindo em sites independentes como o Migalhas e esse outro site que é um site de relevância, ou dentro do nosso blog, você acaba reforçando o seu currículo e reúne material para apresentar para futuros contratantes. Porque quando você fala assim, tá, eu sou redator, para onde você escreve? Ah, eu escrevo para o Migalhas. Você pode escrever toda semana para o Migalhas, tá? Ah, eu escrevo para esse site aqui. Ah, eu escrevo para o blog. Beleza, seu texto está lá porque você mereceu. Você fez tudo dentro das regras. Então, mereceu. Você escreve para o nosso blog. É isso mesmo, é uma parceria, tá? Bom, então, essas são as formas que você tem de apresentar o seu trabalho como redator e são formas importantes. Aqui, vamos falar agora um pouquinho da profissão de revisor, tá? A profissão de revisor, ela tem muito menos mercado do que a profissão de redator. Eu diria que o maior mercado da profissão de revisor hoje está aqui, ó, trabalhos acadêmicos e aqui também, ó, textos o quê? Literários. Esses ainda são os maiores mercados de revisão, tá? Textos jornalísticos, antigamente era muito comum haver dentro dos jornais um revisor. Hoje não é muito comum. E aí, nesse ponto, a inteligência artificial ela supre bastante esse revisor de textos que são publicados com uma velocidade muito grande. Revisão de contratos. Geralmente, as empresas vão preferir um profissional especializado que é responsável pela redação dos contratos e ele mesmo revisa. Revisão de normativos e manuais. A gente fala que é o gestor de escrita interna ou gestor corporativo. Então, nesse caso, ele faz a revisão dos normativos que ele mesmo escreveu. E essa revisão pode ser anual. E essa revisão não é só uma revisão de língua e estilo. Ela tem a ver com as mudanças que ocorreram ao longo deste ano, por exemplo, na instituição. Muda o manual da empresa todo, muda um fluxograma. E isso, gente, tem espaço apenas em empresas de médio e grande porte. As empresas de médio e grande porte, elas contam com esse tipo de profissional, tá? Então, para a gente pensar aqui, o mercado de revisor puríssimo é o revisor de trabalhos acadêmicos. Eu diria que a melhor forma de você se apresentar nesse mercado de revisão de trabalhos acadêmicos é fazendo uma página na internet, tá? Divulgando o seu trabalho, principalmente perto das faculdades, isso pode ser feito por meio de, por exemplo, uma mídia paga, e aí você pode criar conteúdo sobre revisão de trabalhos acadêmicos. Tipo, eu vou criar conteúdo sobre como colocar um trabalho da BNT. Eu vou criar conteúdo sobre como revisar um trabalho acadêmico, uma monografia, como fazer uma monografia. Eu tenho uma colega que ela faz muito isso, tá? Deixa eu até ver o nome dela. É Lilian. Deixa ela aqui. Ela só mexe com isso e ela trabalha só com aluno de mestrado. Peraí, eu vou achar ela aqui para vocês. E é interessante que cada um vai para uma área, né? Isso, já achei de cara. Ó, Lilia Finelli. Então, ela só mexe com isso. Então, basicamente, ela vai falar só sobre trabalho de mestrado. O negócio dela é muito, né, o mestrado, tá? Então, ela dá dicas só sobre mestrado, como fazer a tese de mestrado, como escrever a tese de mestrado, tudo relacionado a mestrado. Então, assim, é bem interessante porque são perfis específicos. Ela tem mais ou menos uns 6 mil seguidores, ela é mestra e doutora em Direito na UFMG, então ela tem know-how para isso. E é interessante, gente, que aí eu falei isso porque eu lembrei da página dela, do blog dela. Ela vai toda para uma linha que nem é monografia, é só mestrado, é só isso. O objetivo dela, outras pessoas que queiram fazer mestrado na UFMG, ela pega essas pessoas, trabalha com essas pessoas. Estão vendo que é bem nichado, né? E você pode pensar nisso. Revisão de contratos, igual eu falei, que aí nesse caso aqui, ó, grandes empresas, aqui também grandes empresas. Revisão de textos literários, aí você vai ter várias situações diferentes. As grandes editoras, as editoras de porte médio e mesmo as pequenas editoras e os autores independentes. Então a gente vai ter editoras e autores independentes. Nesse caso, se você quer atuar nisso daqui, é produzir conteúdo voltado para isso aqui. Então, como você quer se projetar
né? Você vai pensar lá para fazer o seu blog e pensar em que área você quer atuar. Não, Flávia, eu sou formada em Direito e eu quero trabalhar como revisor de contrato, eu quero uma multinacional. Beleza, perfil no LinkedIn. Outra coisa que eu diria, tá, gente? Eu diria que isso é um trio que funciona muito bem. O seu site, que nele você vai associar um blog, e aí basicamente você vai trabalhar os seus textos, o seu portfólio. A outra coisa, um perfil em redes sociais, no caso o Instagram ainda é muito interessante, então eu apostaria em fazer um perfil no Instagram e eu apostaria em fazer uma página no LinkedIn, porque você está trabalhando profissionalmente. Na sua página, você pode também postar os seus textos. Cria uma periodicidade e vai trabalhando lá, tanto com dicas de revisão. Você pega, por exemplo, olha como é que são coisas bobas que poderiam ser feitas para você mostrar o seu potencial como colaborador de uma empresa, né? Você pega um determinado texto publicitário e fala como esse texto poderia ser escrito de uma forma mais agradável. Aí vai lá e reescreve o texto. Ah, a comunicação aqui ficou equivocada. No LinkedIn, menos brincadeira e coisas mais sérias, mais longas, mais densas. De repente, no perfil do Instagram, um pouco mais... como é que eu posso dizer? Descontraído, mas depende do público-alvo que você quer alcançar. Sempre você pensar que na hora que você construir isso aqui, é a sua imagem que você está passando. Assim, ah, Flávia, mas você não acha que eu tenho que fazer tudo que todo mundo faz em rede social? Se você fizer tudo que todo mundo faz, a primeira coisa que você vai ter é falta de identidade. Então, o negócio é ter identidade. Você vai criar a sua e imprimir isso, tanto no seu blog, no seu perfil ou na sua página. Cada pessoa é de um jeito, gente. E o seu objetivo é a adesão ao seu jeito. Então, é apresentar esse jeito da melhor maneira possível, com técnica, mas do seu jeito. Né? Não é para a gente fazer tudo que todo mundo faz, é a maior besteira que a gente pode fazer por si mesmo, porque você vai se perder no meio do caminho e não é sustentável, né? Seria assim, Flávia vai resolver fazer dancinhas no Instagram e o povo brinca, fala para eu fazer, eu falo, gente, eu até já gostei muito de dançar, quase que eu virei a loura do tchan na minha adolescência, mas hoje já passou, eu tenho mais de 40 anos e realmente não é para mim. Eu posso eventualmente fazer uma dancinha porque eu tô com vontade de dançar, ponto. Eu posso filmar e colocar uma coisa no Instagram porque eu quis, mas assim, fazer uma dancinha aleatória para dar uma dica de português, hoje não é a minha realidade. Dar a dica é fazer a dança, não. Ok. Ah, mas isso poderia te trazer um certo engajamento? Gente, tudo pode trazer engajamento, mas talvez não seja o cliente também que eu desejo. Eu geralmente trabalho com um aluno mais maduro, que não é de idade, não. É um aluno mais maduro que já tem consciência de que ele precisa de profundidade no aprendizado de língua portuguesa para passar no concurso público. Entenderam? Então, uma dica muito superficial nem vai servir para esse aluno e ele tem consciência disso. Então, são públicos diferentes, professores diferentes, pessoas diferentes. E eu tô falando que tá errado? Não. Só que não cabe para mim. Então, o que você tem que fazer é aquilo que couber para você. De repente, você tem 20 anos. Aí, nesse caso, faz todo sentido, de repente, você explorar um público mais jovem. Acabei de sair da faculdade, Flávia. Minha sintonia, por exemplo, vai ser com menino de Enem. Não é um público que eu tenho muita afinidade. Eu até tenho Enem dentro do nosso site, mas nunca foi meu maior público. Eu tenho muito mais aluno de pós-graduação do que menino de Enem. Em outra época da minha carreira, foi diferente. Então, eu acho que é isso. É você modelar aquilo que faz sentido para você. Entendeu? E ao longo da sua carreira, você vai perceber que coisas que fizeram sentido em um momento podem deixar de fazer em outro. Você vai perceber que coisas que você testou, de repente não foram tão legais para conversão, outras que você poderia testar foram ignoradas por motivos X, Y, W, Z e que você pode colocar em prática em um determinado momento. Então, eu acho que o que é mais importante é isso, é você definir aí um perfil para atuar. O seu perfil do Instagram, ele vai dizer quem você é de verdade, ou deveria. Né? Quando eu faço comida e posto lá, é porque eu cozinho de verdade, tá, gente? Não é mentira, não. Bom, então aqui eu acho que você pode trabalhar essa linha e já saber que os seus maiores mercados estarão em trabalhos acadêmicos ou nas editoras. Nas editoras você pode trabalhar com autores independentes e aí vai mostrar lá que você tem técnica de revisão. Pega um texto e revisa. Coloca lá o texto revisado. Pega uma página de um livro e de repente dá sugestões de melhoria. Tem como fazer muita coisa legal.
Bom, deixa eu contar para vocês uma experiência pessoal que me rendeu muitas coisas. Eu posso deixar nessa tela aqui que eu vou parar e vou pegar para vocês um trabalho que eu fiz uma coisa que eu acho que foi muito inovadora. Um minuto. E sabe por que eu lembrei disso? Porque eu olhei pra frente e vi na minha estante, tá? Então foi uma coisa bem legal. Olha aqui. Um dia eu tava no avião e fui dar um curso, isso aí tem muito tempo. Nós estamos em 2024, era 2012, 2010. E aí eu já trabalhava dando capacitação para professores de escolas particulares da rede Pitágoras. Então eu fazia curso de formação de professores, beleza. Aí, um colega meu falou assim: ô Flávia, a editora Abril, ela contrata pessoas para fazerem. Sai a redação nota 1000 do Enem e você vai fazendo os comentários da redação nota 1000 e de outros vestibulares, principalmente São Paulo, da USP, da Unicamp e tal. Aí ele virou todo sério e falou assim: mas eu não tenho como te indicar, não, porque você não tem pós-graduação e eles só pegam pós-graduado. E ele, na época, trabalhava lá e ele falou: e eu precisando, gente, de uma grana extra, mas precisando. Tipo assim, sabe que você fala assim: 3 meninos, né, gente? É muita coisa. Aí eu, não, precisando de um dinheiro. Aí eu peguei e falei com ele assim: tá, mas me mostra aí. Aí ele mostrou, ele falou assim: não tem jeito de eu te indicar. Eu falei: não, beleza. Aí passou. Cheguei aqui em Belo Horizonte, falei: não vou aceitar isso, não. Sabe o que eu vou fazer? E Paulo Montoya foi meu chefe, é um japonesinho lá. Hoje ele me segue no Instagram, é super legal. Foi desse jeito, gente. Eu peguei e falei assim: quer saber? Eu vou mandar um e-mail para ele. Não era muito comum rede social. Falei: eu vou mandar um e-mail para ele e vou falar com ele o seguinte, que eu queria só uma oportunidade de escrever um capítulo para ele ver como é que eu escrevo. E eu não tenho pós-graduação realmente, mas eu me comprometi a fazer, depois eu fiz, né, gente, lógico. Mas na época eu não tenho o pré-requisito, mas eu tenho certeza de que eu tenho qualidade técnica para fazer o trabalho e já mandei um capítulo reescrito da revista que eu fui e comprei. Quantos eu fiz para eles? Todos esses. Todos esses guias do Enem. Todos eles. Ô, gente, eu tenho muito orgulho dessa história, porque foi uma história muito legal, sabe? Tipo assim, sabe que você fala assim? Você tem que acreditar em si mesmo. Você tem que falar assim: olha que beleza. Claro que eu não escrevi o guia sozinho, tá? Todos eles têm a participação de outros autores. E é muito legal quando você fala, eu guardo todos, né? Tipo assim, claro, óbvio. Então, olha que legal. Esse eu acho que foi o primeiro, 2011. Então, esse foi o primeiro. E eu fiquei escrevendo lá para eles, assim, um tempão. Então, esse foi o primeiro que eu fiz. Olha que bonitinho, ó. Deixa eu achar meu nomezinho aqui para mostrar para vocês. E é muito legal quando você fala assim, gente, olha, tem um negócio aqui. O negócio é para ser feito. Deixa eu fazer. Eu fiz um capítulo, eu acho que ele ficou olhando e pensou assim: que menina que é essa, gente? Que doideira que é essa? Ela quer fazer, é, ela quer fazer o negócio e aí ela quer mandar de graça. Se eu gostar, eu contrato. Foi exatamente isso que eu pedi. Eu falei aqui, ó, eu quero fazer. Se você gostar, você me contrata. Se você não gostar, você não me contrata. E fui contratada. Então, por isso que eu falo que às vezes o fazer o trabalho é o mais interessante de tudo. Você faz, mostra a sua qualidade, mostra a sua capacidade. E aí, gente, deixa a pessoa que está lendo ali descobrir se você tem ou não condição de prestar aquele trabalho. Entendeu? Então, assim, eu acho que é bem essa postura que a gente tem que ter. Outro dia também eu estava muito sem o que fazer, aí entrei no Instagram aqui e mandei assim. Isso foi uma outra coisa. Esse eu não recebi resposta, não. Mas um dia, quem sabe, né? Eu mandei assim: gente, eu acho um absurdo só ter roteirista homem de novela. Eu sou mulher e sou muito qualificada para escrever uma novela. E, inclusive, já tenho um roteiro, porque eu tinha um roteiro da série da Netflix que eu falei com vocês, que eu já concorri nele. E eu poderia ampliar esse roteiro para uma novela. O não eu já tenho, entendeu? E eu sei que tá um roteiro interessante, tá uma coisa bem legal. E aí, de repente, poderia virar um trabalho. Coragem, gente. Coragem é o que acompanha as pessoas. Eu posso dizer assim, categoricamente, eu não aceito não para trabalho. É lógico que eu não aceito não, que eu falo o seguinte: às vezes eu não tenho todas as possibilidades para aquele trabalho, mas eu sempre tive o ímpeto de oferecer de graça. Ó, eu faço um de graça, porque aí você vai ver se faz sentido ou não para você. E olha o que me rendeu. Eu falo isso. Foram anos.
do dinheiro extra que eu precisava. Foram anos. Então, é muito isso. E vale para você que está aí do outro lado. Talvez você está pensando assim, como eu vou iniciar uma carreira se eu não sou formada em letras? Deixa eu te explicar. Quando eu fiz esse trabalho para a Editora Abril, que é uma editora super, né, grande, um trabalho super complexo, eu tinha uma experiência profissional, mas estava longe de ser o know-how que eu tenho hoje, a experiência que eu tenho hoje, estava longe de ser, gente, a Flávia que você está vendo hoje, tá? Mas eu tinha a necessidade financeira e a boa vontade. E eu recebi todas as críticas. Por exemplo, assim, o Paulo Montoya, que foi o meu chefe lá na Editora Abril, ele pontuava, Flávia, você precisa melhorar nisso. E às vezes a pessoa te contrata, gente, até pelo atrevimento. Não sei se foi o caso ou não, mas eu acho que não. Mas assim, recebi muitas dicas, muitas críticas aos textos que eu escrevia, como eles poderiam ser melhorados. E depois esse trabalho passou a não valer mais a pena, porque eu migrei muito para o ramo do concurso público e a Editora Abril, inclusive, parou de produzir esses periódicos. E você vai mudando de área, foi o que eu falei, o que fazia sentido no momento, de repente em outro não vai fazer. E tá tudo certo, porque você evolui. Você evolui e outra pessoa que de repente está ali começando seus trabalhos de escrita, vai pegar isso aqui e vai falar assim, agora eu faço melhor que ela. E vai fazer melhor que eu, porque tá com o coração naquilo ali, eu já estava numa outra fase. Quando eu parei de escrever isso, eu já estava escrevendo livros. Então, outra história, né? Ah, Flávia, eu quero publicar um livro. Publique. Hoje tem várias alternativas, depois a gente pode fazer um encontro sobre isso para a gente trabalhar essa possibilidade. Mas aqui mostrando para vocês algumas questões. Eu olhei para cá, minha estante aqui, à minha frente com meus livros e lembrei dessa história, gente, porque eu acho que é muito legal, não? Não contrata quem não tem pós, mas se eu me comprometer a fazer uma pós, e se eu mandar um capítulo feito? Eu mandei um capítulo feito. Ah, eu faria assim. O cara olhou. Tá bom, vou te dar 3 páginas no primeiro. Aí depois me deu uma. Porque, né, como eu já disse, são vários autores. Tá tudo certo, foi maravilhoso, foi uma experiência única. Bom, então aqui eu trouxe para vocês o que faz o profissional de revisão de textos. Eu acho que ele é menos legal que o profissional de redação mesmo. Eu gosto mais de escrever do que de revisar, apesar de me considerar uma excelente revisora, porque eu sou muito detalhista, muito criteriosa. Mas cada um tem um gosto. Se eu pudesse falar assim, você prefere escrever ou revisar? Eu prefiro escrever. E gosto de revisar o que eu mesma escrevi, tá? Bom, aqui você vai lidar com os erros gramaticais, ortográficos, de pontuação e de estilo, além de verificar clareza, coerência e coesão. O papel do revisor, né, gente, é garantir um texto bem escrito, dentro dos propósitos daquele texto, porque cada texto tem um propósito diferente. Então, é dentro do propósito daquele texto. Então, ele verifica a estrutura do texto, aprimora o estilo, tirando repetições, redundâncias, verifica ortografia, pontuação, pronome, artigo, regras gramaticais em geral, amplia o texto se for necessário, aprimora a fluência, analisa se a linguagem está adequada ou não ao público-alvo, avalia se as regras editoriais foram seguidas, porque geralmente cada empresa tem o seu manual editorial, avalia se o tom de linguagem está adequado ao projeto, aderência do termo às normas especificadas para aquele projeto. Geralmente, em uma editora, há uma reunião de briefing, tá, gente? Interage com editores, redatores, designers, gerentes do projeto para propor sugestões, soluções e melhorias na criação dos materiais e verifica a autenticidade de fontes do texto de pesquisa. Geralmente, o profissional de revisão, ele também é responsável por identificar erros de prova, erro de formatação. Então, você tem que ter um olhar muito clínico, mudança de fonte, problema de translineação, problema de espaço de palavra, recuo. Isso também é o profissional de revisão que faz, tá? Ô, Flávia, mas eu não posso ser um revisor só de língua e estilo? Ô, gente, cada vez menos as empresas contratam dessa forma. Geralmente, elas querem um revisor completo de conteúdo, de língua e estilo, e também um revisor de diagramação, que ele olha ali a estrutura do texto como um todo. Isso é possível, porque a gente treina o olho, tá? Os principais mercados: trabalhos acadêmicos, trabalho de conclusão de curso, monografia de graduação e especialização, teses de doutorado, pós-doutorado, né, mestrado, enfim. Aqui, o ideal é que você também formate o trabalho de acordo com as normas da BNT, tá? Conteúdos para web,
Então, artigos para serem publicados em sites, blogs, legendas para redes sociais, conteúdos para sites e aplicativos em geral é a nossa maior demanda e o seu conhecimento extra é esse. Então, para atuar aqui, ó, trabalhos técnicos, é bom saber a BNT. Para atuar aqui, é bom saber SEO e ainda ter um bom domínio de mídias, né? Bom, mercado literário. O mercado literário, ele é mais fechado, gente. Geralmente, você já tem que ter uma certa experiência para chegar aqui no know-how de revisar um livro, tá? Mas as editoras contratam, fazem provas mesmo, processo seletivo amplo, te dão 2 capítulos para revisar e vão ver o seu trabalho. Então, as grandes editoras contratam. Se esse for o seu objetivo, pode buscar um caminho. E o outro caminho é se você conhecer autores, porque aí o autor pode pedir para você ser o revisor. Eu já tive a oportunidade de revisar alguns livros via indicação do autor. O autor, eu quero a professora Flávia Rita. Ai, que bênção. Graças a Deus. Amém, Senhor. E aí eu fui a revisora em função da exigência do autor. Mas tem editora que também não aceita não, tá? Aí tem editora que trabalha com os revisores internos e ponto. Então aqui você vai trabalhar livro de ficção, livro de não ficção, e-books, audiolivros, transcrição de áudio para livro. O mercado jornalístico é cada vez menor para revisor, mas pode atuar em portais de notícias, jornais impressos e revistas impressas, textos informativos também. Pode haver algum mercado. O publicitário, que é o mais comum também, que a gente pode trabalhar nessa linha de mercado editorial mesmo, brochura, encarte, catálogo, né, placa, outdoor, banner, anúncios impressos e digitais, todos esses vão precisar de um suporte. O serviço de tradução, ele também é muito importante. Então, existem 2 tipos de revisão de textos traduzidos. A revisão pura, que vai exclusivamente no conteúdo, e a revisão comparada, né, que compara o original com o conteúdo traduzido para verificar se todas as informações estão contidas no texto reescrito. É claro que para isso você precisa ter domínio de língua estrangeira, e aí, dentro da sua possibilidade, você vai perceber o que faz mais sentido. O Vitor, meu filho, ele fala várias línguas, e Vitor já trabalhou na internet fazendo um serviço de tradução. Ganha em dólar e tal, vai lá, tradução. E geralmente são provas, como é que eu posso dizer assim? Documentais. Você prova que você sabe fazer. Você manda eles avaliam a qualidade e te devolvem te dando ou não um trabalho. Por isso que eu falo, é prova. Hoje em dia, gente, a gente tem um mercado que ele é muito diferente. Quando a gente fala assim, o diploma importa, claro, tá? Eu acho que o diploma importa. Mas cada vez mais o conhecimento ele também se sobrepõe a isso. Então a sua autoridade ela é construída também a partir daquilo que você mostra que sabe. Então às vezes esses meninos mais jovens têm o domínio de uma língua estrangeira, vai lá, o Vitor faz muita tradução do alemão e tal, inglês. Traduz, beleza. Então ok, pode pegar o trabalho. E pega e vai ganhando um dinheirinho com esse tipo de ferramenta, tá? Vou até mostrar para vocês qual que é a plataforma que ele usa. Então, tradução de obras literárias, de textos acadêmicos, legendas de obras audiovisuais, manual de instrução, comunicação corporativa. Existem vários tipos de texto. E as plataformas digitais, elas oferecem esse serviço também. Bom, aqui eu deixei as principais plataformas para você se cadastrar caso você queira fazer esse tipo de serviço. Lembrando que isso aqui funciona igual Uber. Você vai receber um percentual do serviço, muitas vezes não vai conhecer o seu contratante, tem que fazer com um aspecto bem fechado, e eu falo isso porque nem todo mundo se adapta. Tem gente que gosta de conversar com quem contratou, aí esse trabalho não vai ser muito a sua praia. Mas se você quer só um dinheiro extra, usando ou um dinheiro principal, né? Você pode viver disso. Muita gente vive, por exemplo, de Uber mesmo. Eu conheço várias pessoas e vivem com dignidade. Então, se você optar por uma plataforma dessa, você vai entender como ela funciona, né?
e vai oferecer cada vez mais potencial para o seu trabalho. Você vai ganhando selos, você vai ganhando qualificação. Qualificação que eu falo é assim, produziu, sei lá, já produziu mais de 100 textos e todos foram ranqueados pelo SEO com a melhor nota. As plataformas vão mostrando e sinalizando que você vale mais dentro de uma determinada jornada, igual a nota que a gente dá para o moço do Uber. Eu tô comparando assim para vocês entenderem. Flávia, eu acho essas plataformas péssimas. Gente, eu acho que a gente tem que se adaptar ao mundo como ele está. Infelizmente, não adianta eu achar nada. Eu sei que muitas vezes, se eu estiver apertado de grana, e eu já estive apertado algumas vezes, como esse trabalho extra que eu fiz para a Editora Abril lá atrás, me valeu, assim, demais da conta. Era 2 vezes por ano, um dinheirinho, assim. Sabe quando você fala assim, 2 vezes por ano, eu vou ganhar mais 3 mil no semestre, 3 mil no outro? Não era muitíssimo dinheiro, não. Era tipo isso, uns 3 mil. Mas 10 anos atrás era como se fosse quase 10 hoje, né? E quando a gente para pensar nisso, a gente fala assim, qual é a sua necessidade? Então, como você gostaria de trabalhar? Às vezes você tem uma necessidade de trabalhar de casa, você tem uma necessidade de dinheiro urgente. Então, se isso te atender, é o que você tem que fazer. Não me atende. Você vai procurar outro jeito. Tem outros mercados, não é só esse, não, né? Então, aqui eu deixei algumas plataformas que são mais conhecidas para quem achar que faz sentido se inscrever nelas. O Vitor, meu filho, por exemplo, prestava serviço na Orkana, tá? Eu deixei alguns já endereços eletrônicos para vocês. Então, aqui, ó, 99 Freelas, Get Ninjas. Aqui eu deixei também a Rock Content, eu deixei mais para frente aqui, eu acho que foi aqui, ó. Ela também é uma excelente plataforma, principalmente para redator, porque esta daqui é específico de redator, tá? Bom, aqui, ó, quero trabalhar, você vai lá, vai se inscrever, aqui, ó, ao dinheiro que já foi pago a freelancer cadastrados, 2 milhões, é no mundo, tá? Mas, enfim, é isso. Como funciona? Leia as regras direitinho, como encontrar trabalho, fazer os seus filtros, como publicar um projeto. Tem portfólio? Primeira coisa que eles vão perguntar, você tem um portfólio aí, meu filho? Tem, fez direitinho. Então, beleza. Orkana, eu quero contratar, eu quero trabalhar. Vai aqui, ó. Quero trabalhar, faça o seu negócio crescer. E aí você vai ter uma rede aqui cheia de pessoas, ó. Você quer trabalhar. São plataformas super intuitivas, tá, gente? Aqui eu deixei alguns outros serviços que podem aparecer, ó. Serviço de Ghostwrite, já tinha falado com você sobre isso, né, num outro encontro, que você pode se dispor a escrever o livro de alguém. Esse serviço também é muito bem pago. Então, as pessoas cobram, às vezes, por hora, cobram por produto, né? Então, aqui, ó, renda extra, 75 por hora, produzindo textos. Ô, gente, tem um tipo de trabalho que eu não faria de jeito nenhum, tá? Mas olha o que é o trabalho, ficar escrevendo comentários positivos em rede, post, infinito. Você tem que saber escrever. Só isso. É um trabalho escrito. Não, Flávia, mas não é para isso que eu estudei. Pois é, eu não faria. Eu não faria. Mas não é o que me agrada. Depende. Falei, eu não faria se eu não estivesse precisando de dinheiro. Se eu estivesse precisando de dinheiro, eu faria. Né? Porque eu sei fazer, ué. Então, eu não gostaria de fazer. É isso. Não é o trabalho da minha vida. Porque você ficar comentando positivamente sobre empresas que você nem conhece, não tem muita graça, mas enfim, se você estiver precisando de dinheiro, hoje tem esse espaço sim, tá? E não é mentira não, o povo fala assim, existe esse tipo de emprego? Existe mesmo, tá? Bom, deixei aqui alguns links que podem ser interessantes. Esse é de tradução, então, logicamente, você tem que falar alguma língua estrangeira. Então, não precisa de experiência, é para você traduzir manual, receita, legenda. Gente, é cada coisa para se traduzir aqui, porque esse daqui também, Vitor, gostava um pouquinho. Eu deixei o link só copiado da apresentação, você vai abrir e procurar a página, né? Então, é uma possibilidade, são trabalhos que normalmente podem ser feitos home office. E aqui eu deixei algumas editoras com vagas em aberto para revisor. São sempre editoras muito grandes e a maior parte vai divulgar essas vagas via LinkedIn, tá? Mas aqui eu deixei, se você observar, tem onde é que está a indicação da vaga também. Eu peguei, olha aqui, ó, as que eu encontrei. Quer ver uma aqui em Belo Horizonte que está sempre contratando? Pelo ali. Aqui, ó. Há 5 dias, porque eu fiz isso hoje, tá? Hoje não, ontem. Tempo integral, trabalho de casa.
Entendeu? Então, assim, trabalhar de casa na educação no Bernoulli, em Belo Horizonte, você teria uma opção. Bernoulli também tem em Salvador, beleza? Então, revisor pleno. Ah, eu quero ser revisor em Manaus, em Salvador, em Fortaleza, em Curitiba, no Rio de Janeiro, em qualquer lugar, porque é home office, né? Aqui no Bernoulli também, como é home office, pode ser de qualquer lugar. Paraná, muitos, tá? Aqui, ó. Quando você vê assim, revisor 2.000 a 35.000 por mês, é que provavelmente eles pagam por hora. Então, eles vão cobrar lá, vão pagar para você, por exemplo, sei lá, R$ 70 por hora de trabalho. Mas você vai ter que render um número de páginas ali, você vai ter que ter uma meta, é mais complexo, né? De uma forma geral, ó, 2.000 a 3.000, 4.000 aqui, a média de salário do revisor em torno de 3.000 aqui, ó. 1.300 e a média do redator em torno de 5.000. Essa diferença eu já expliquei para vocês por quê, né? Porque o redator, na verdade, ele é para fazer tudo. Ele é para escrever, revisar, dar um pulinho e sorrir para todo mundo. Então é isso. Gente, sabe o que eu falo? Primeiro você tem que gostar do que você está fazendo. Dinheiro é consequência. Entendeu? Então, assim, se você gostar do que você está fazendo, dinheiro será consequência. E você tem que ter coragem de começar o seu trabalho. Seja você ótimo ou não no início. Ninguém nasce bom. Muitas coisas que eu leio, que eu escrevi no passado, muitas coisas que eu já fiz, muitas aulas, eu olho e falo assim, nossa, eu faria totalmente diferente. Mas não tem jeito, eu sou hoje uma pessoa diferente. Eu aprendi muito. Então, é assim mesmo que funciona. Ainda que você não goste do que você produziu, pode ter certeza de que aquilo ali vai ser útil para muitas pessoas. E não compare o seu início com o percurso de outras pessoas. Não é justo com você às vezes comparar uma coisa que você fez com uma coisa que um professor que tem 20 anos de experiência em mercado fez. Não faça isso. E existem clientes para todos os profissionais. Clientes para profissionais que estão começando, clientes para profissionais que já são mais experientes, entendeu? Às vezes, quando o aluno está começando a estudar, eu costumo brincar e falo assim, ele não é muito um aluno perfil Flávia Rita, e a gente brinca e fala isso mesmo, porque às vezes eu já estou com uma linguagem de banca de concurso, e eu falo FCC como se o menino soubesse o que é, e ele não está nem sabendo. E tá tudo certo, entendeu? Então, cuidado para você não colocar obstáculos no seu próprio desenvolvimento profissional. Não importa se você já é mais experiente, está começando agora, claro que recados diferentes para pessoas diferentes. A questão é, crie o seu trajeto. Não deixe que o seu trajeto fique paralisado pela intimidação de um negócio chamado comparação. Você é único. Então, crie os seus métodos, as suas formas de seguir, se inspire em outras pessoas, porque isso é muito importante, mas ao mesmo tempo valide o que você pensa do mercado, o que você pensa do mundo, né? Seja feliz do seu jeito e crie uma forma de se divertir no trabalho, sabe? Crie uma forma de não ser enfadonho, porque você vai fazer isso por muito tempo. Não vou falar para sempre, não, porque a gente pode mudar no meio do caminho e ser outra coisa, né? Mas você vai ficar muito tempo fazendo a mesma coisa. Então não pode ser algo que seja muito ruim. Tem que fazer sentido. É o que eu falei. Se eu tivesse que ficar comentando positivamente sobre outras empresas, o que eu diria? Eu não tenho muito perfil. Eu preferiria talvez dar uma faxina bem dada, porque eu sou boa de limpeza e sou boa de cozinha também, faço uma comida bem feita. Eu teria mais prazer talvez em fazer isso do que ficar colocando sobre reputação de uma empresa que eu não conheço. Vocês entenderam que tem um negócio moral aí, né? Vou falar bem de alguém que eu nem conheço, porque eu sou assim. Entendeu? Mas outras pessoas podem falar assim: ai, Flávia, eu acho que isso aqui é bem tranquilo para mim. Então tá tudo certo, entendeu? É cada um dentro das suas possibilidades, é cada um dentro das suas certezas e principalmente não se paralisando por um negocinho chamado medo do fracasso. Todos nós temos medo, né, gente? Às vezes eu vou dar uma aula para vocês que não sabem, eu falo assim, nossa, isso aqui tá bom. Ah, isso aqui. Aí eu começo, aí eu falo, nossa, será que eu podia ter feito de outra forma? Será que eu podia ter abordado de outro jeito? Entendeu? Eu acho que é bem por aí, né? A gente tem que pensar em como descobrir
alternativas para vencer o nosso medo. Bom, aqui eu tô vendo a Aline fazendo uma pergunta, né? Falando assim, até onde o curso de letras peca na formação do redator ou não é o objetivo da graduação? Aline, eu diria que o objetivo da graduação em letras não é formar redatores. Eu diria que redatores estão muito mais afetos ao jornalismo do que a formação em letras, até porque o jornalista estuda muitos gêneros literários, muitos gêneros não literários, e na letras a gente estuda gêneros textuais, mas eu acho que a gente tem um espaço muito menor e maior para sistematização da língua, que nem é a gramática. Olha o que acontece, nem é a gramática, né? A gente vai estudar a sistematização da língua mesmo. Bom, eu acho que o curso de letras peca em não trazer para os alunos uma formação adequada em gramática normativa, porque quando a gente vai para a escola dar aulas, a gente precisa dessa preparação. Eu acho que o curso de letras peca em não trazer grades específicas de redação e de revisão, a maioria não tem. Tá? Eu na UFMG, por exemplo, não tive grade nem de redação, nem de revisão de textos. Então, acho que também o curso peca nisso. Infelizmente, é triste, né? São coisas que podem ser melhoradas na formação no Brasil. O curso de letras, normalmente, quando é para bacharelado, porque existe o bacharelado em letras, ele vai estudar a língua como um sistema de comunicação. E quando é licenciatura, ele vai pegar muito mais esse viés didático e pedagógico que é do ambiente escolar. E aí o viés de redator não está incluso e nem o de revisor, né? Então é bem essa lógica aí, tá? Aqui a Cristina sugerindo, né, a inexistência de estudos, cursos, aulas para os concursos, a parte específica para os cargos com formação de letras. E aí é isso. A gente vai trabalhar na próxima aula os concursos que podem ser prestados por quem está fazendo a nossa pós-graduação. Então é isso, gente. É como diz o outro, focar no que você pode e não no que você não pode. Então, existem oportunidades. É fácil? Não. Mas você vai fazer o seu portfólio, você vai fazer o que você precisa para desenvolver as habilidades. Então, vai dar tudo certo. Então, acabamos por aqui. Pulamos uma segunda-feira e voltamos na outra segunda, tá? E aí nós vamos trabalhar os concursos públicos que estão afetos à área de letras, à área de jornalismo, à área de comunicação, à área de redação e revisão de textos. Lembrando que muitos desses concursos vão requerer formação superior em qualquer área, que é isso que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Então, acabamos por aqui. Muitíssimo obrigada pela companhia.